Vamos lá? Vamos. Tá bom. Eu não vou, sabe por quê? Senão eu fico indo na frente dele, eu não gosto. Muito bem, nós estamos, boa noite a todos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, porque nós estamos muito felizes para comemorar esses 50 anos do jubileu da visita de São José Maria ao Brasil. E ontem, depois que nós tivemos aquele encontro para falar do Opus Dei, nós reservamos o de hoje para falar sobre o padre, como carinhosamente os de casa o chamam, né? Então, ele veio ao Brasil e foi realmente um santo entre nós, embora não estivesse canonizado, porque estava vivo, mas ele estava a 1 ano do seu falecimento. Então, ele já era muito santo, né? E todos os que tiveram a oportunidade de estar com ele, conservam até hoje, porque eu já falei com várias pessoas, conservam até hoje no coração alguma coisa que ele deixou marcado naquela pessoa, que transformou a vida dela. Mesmo que a pessoa não tivesse tido assim, a oportunidade de fazer uma pergunta ou estar muito próximo dele, mas ouvi-lo durante todas aquelas tertúlias e durante todas aquelas reuniões em que, na verdade, ele se colocava à disposição de todos eles para responder perguntas, para as pessoas ficarem esclarecidas a respeito da obra ou de alguma dúvida de vida, né, da pessoa. Então, essas pessoas carregaram com elas alguma coisa. E eu vi em algumas perguntas uma coisa que sempre eu percebi nos filmes, porque como eu não estive com ele, mas eu percebi sempre nos filmes. Quando as pessoas faziam perguntas, e ele olhava nas pessoas, né? E era como se ele estivesse naquele momento, só ele e aquela pessoa, sabe? Ele se dirigia, ele tinha um foco para responder para a pessoa e dá a impressão até que ele conseguia captar a alma da pessoa, porque eu vi em algumas perguntas que a pessoa falou assim, sobre contrariedades, aborrecimentos e tal. Não sei se foi um dos que eu selecionei. Se for, vocês percebam isso. A pessoa estava muito angustiada. E ele captou isso e depois ele fala que ela não desse bola para traições e tal. Eu acho que ele entendeu a origem da pergunta. E era sempre assim, quer dizer, a pessoa fazia uma pergunta, acho que ele conseguia traduzir a alma dessa pessoa e ver o que realmente se passava. A gente sabe que a pessoa entrava para confessar e não confessava direito, ele dava uma dura e mandava a pessoa fazer um exame direito, que ele não estava confessando, porque ele sentia isso, né? Nosso padre, eu acho que ele sentia a alma da pessoa quando ela falava com ele, e ele conseguia, vamos dizer, passar aquilo que a pessoa estava sentindo. Então, se o santo é um prolongamento de Jesus, né? Porque todo santo se identificou totalmente com Jesus. Então, para nós, um santo é um prolongamento de Jesus, né? São José Maria, ele é um prolongamento de Jesus. Então, ele foi embora, ele foi deste mundo, fez a Páscoa dele, mas ele permaneceu, assim como permanece Jesus no meio de nós. Ele não está num sacramento, claro que não vou dizer a esse ponto, mas ele permaneceu no meio de nós, em todos os centros da obra, nos livros que ele escreveu, nas imagens que a gente conseguiu captar. A gente tem que levar em conta o seguinte, o Brasil foi o primeiro lugar onde ele desceu. Não existia na obra ainda um manual, vamos dizer assim, de como se fazer uma visita do fundador. Houve esquecimentos, as pessoas ainda organizaram bem, mas não filmaram tudo, entendeu?
aquilo não foi assim totalmente registrado. Depois do Brasil, quando ele foi para a Argentina e outros lugares, aí já foi um registro geral, todo mundo viu que faltou. Mas, e depois também dos outros padres, sempre aconteceu, né? Então, ele está presente no coração dos homens e mulheres que estão no Opus Dei e estão fazendo o Opus Dei, né? E a gente quer recordar um pouquinho dele, dessa visita. E o que é recordar? Qual que é o sentido da palavra recordar? É trazer ao coração. Novamente, né? Recordar é trazer de volta ao coração. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Nós vamos recordá-lo com as suas características, as suas palavras, a mensagem que ele deixou para nós, né? O fato dele ter sido escolhido por Deus para ser o fundador do Opus Dei não fez ele descansar. Ele não ficou, vamos dizer assim, bom, eu vou ser o fundador e não preciso fazer mais nada, eu vou fazer a fundação. Não. Esse homem se formou em direito canônico, em teologia. Ele se preparou, ele ganhou títulos mundanos e títulos da igreja, muitos, mas nunca falou desses títulos, nunca, né? Ele não se apresentava com essa credencial, ele se apresentava só como, aliás, ele sempre falava, né? Que a gente brincava e dizia que era a ladainha do nada. Porque ele falava, eu não sou nada, não tenho nada, não valho nada, então a gente falava que era a ladainha do nada. Muito bem. Deus o preparou e não o poupou, como sempre acontece. Deus não poupou nem Maria, né, mãe de Jesus, São José, muito menos São José Maria, né? Ele preparou São José Maria com muito amor, mas com muitos sofrimentos. São José Maria tinha um temperamento sanguíneo, vigoroso, né? Para um fundador, isso é básico, fundamental. Você não consegue fazer com que uma pessoa tímida, encolhida, apocada, se torne o fundador de nada, né? A pessoa não deslancha. Mas ele era muito, às vezes, muito afoito, muito, né? E ele tinha em Dom Álvaro, ele chamava de Arrocha, Saxon, né? Ele chamava o Dom Álvaro de Saxon, quer dizer rocha. Ele dizia que ele se apoiava nessa rocha, porque Dom Álvaro, não existe um lugar em que Dom Álvaro tenha sido flagrado com o semblante fechado, preocupado, com rugas, nada. Ele estava sempre sereno, sempre em paz, sempre, sabe? Dom Álvaro era uma delícia, estar do lado dele era ótimo, porque você nunca ficava preocupada com nada, né? Não que não fosse com os outros, mas é uma característica fundamental daquela pessoa. Então, depois ele teve essa oportunidade. Agora, quando ele começou, né? Quando ele era jovem, primeiro Deus ceifou assim, 3 irmãos. Ele perdeu uma irmã e 2 irmãos pequenos, né? Depois foi a ruína da família. O pai perdeu tudo, foi um pouquinho antes, né, da Revolução. Eles tiveram que sair da cidade e foram para outra cidade, onde recomeçaram tudo, mas eles sofreram aquela retaliação das pessoas que cercavam. Normalmente acontece isso, quando uma pessoa está muito bem de vida e ela sofre uma derrocada, o entorno lasca a língua, né? E desce o pau. E foi o que aconteceu. E eles saíram de lá, então. Então ele sofreu muito com isso. Ele era um jovem ainda e isso pegou ele assim,
sofrer aquelas humilhações injustas e inadequadas pegou muito, mas isso foi dobrando esse caráter mais voluntarioso, né? Mais tendente às vezes à falta de paciência e coisas assim. Daí, não fosse bastante, o pai faleceu prematuramente. E ele já era sacerdote, e ele teve que assumir a mãe e o irmão caçula, pequenininho. Então ele dava aulas, ele se virava, entre a obra, a guerra civil e depois a Segunda Grande Guerra, tudo isso aconteceu nesse período, quer dizer, foi uma sucessão de desgraças, vamos dizer assim, né? Que talvez dobrassem definitivamente qualquer pessoa, mas ele não. Ele foi se moldando, né, à vontade de Deus, e até ele escreveu naquele caminho, que eu não trouxe hoje, ele escreveu aí que conheças a vontade de Deus, que encontre a vontade de Deus, que conheça a vontade de Deus, que abrace a vontade de Deus. Quer dizer, é uma gradação, né? Mas esse é o caminho de todos nós. A gente reage, né? Muitas vezes, não quer aquilo desce, né? Pegando na garganta e a gente... Mas ele dizia que a gente tem que, logo de cara, a gente tem que aprender que se chegou, a gente tem que abraçar porque é a vontade de Deus. Muito bem. Dom Álvaro, que na época era... Ai, eu estou com a boca muito seca. Estou tomando um remédio que seca a boca, isso seca, né? E falando direto, o Dom Álvaro, na época, nos começos, nem padre ele era. Ele foi frequentando uma fidelidade canina, sabe? E depois ele se tornou sacerdote, e daí, no dia que ele recebeu a ordenação sacerdotal, naquele mesmo dia, quando eles foram dormir, São José Maria o chamou e disse: a partir de hoje você é meu confessor e meu diretor espiritual. E nunca deixou de ser, até ele morrer, né? E o Javier também, que era o mais novinho dos três, eles andavam sempre juntos, os três sacerdotes decidiam muitas coisas juntos, quer dizer, o fundador era responsável, mas eles dividiam com ele a carga de oração, de mortificação e de ação também, né? Eu me lembro já só um parênteses, o Dom Javier, quando morreu o Dom Álvaro, era um sonho de Dom Álvaro ter em Jerusalém uma casa de recepção dos peregrinos. Uma casa onde as pessoas pudessem chegar, ficar quem quisesse, e depois teriam todas aquelas visitas em Jerusalém ciceronadas por alguém da obra, na sua língua, porque as pessoas, na obra tem gente do mundo inteiro, né? Então, sempre tem um que vai falar uma língua que você entende. E eles chegaram para Dom Javier e disseram assim: ai, Dom Javier, é muito difícil a gente fazer essa casa lá em Jerusalém. A gente tem o terreno, tudo bem, mas para aprovar é uma dificuldade, porque a gente não pode fazer nada lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não sei exatamente o que não podia em termos de aprovação, essas coisas. Então, Dom Javier falou assim: bom, listem todas as dificuldades, mas são mais de 100. Ele falou: então listem as 100 dificuldades, por ordem de necessidade, as primeiras, né, que a gente tem que vencer e tudo mais, tá bom? Tá. Aí apareceram lá com as 100 dificuldades, e não é exagero meu, isso foi contado assim mesmo. Aí diz que ele chegou, pegou aquelas 100 e falou assim: muito bem, o que nós precisamos para fazer a primeira?
Nós vamos primeiro, depois a segunda, depois a terceira, e nós vamos vencer a 100. Ele tinha vivido, ele tinha mamado de São José Maria isso, né? As dificuldades você pega uma a uma e vai vencendo, até que chega uma hora que está tudo perfeito, tudo arrumado, né? E foi o que aconteceu. Hoje Saxum está lá, é uma obra maravilhosa, linda de morrer, né? E as pessoas que vão e fazem essa viagem e aproveitam isso, voltam assim encantadas, né? Então, e era o sonho, e por isso se chamou Saxum, porque como era o sonho de Dom Álvaro, e Dom Álvaro tinha um apelido de Saxum, então essa casa tem esse nome. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver o que é, vão ver um guia falando de coisas, é muito legal, viu? Muito bem, agora eu vou responder a sua pergunta, como é que você chama? Bruno, então vamos lá, Bruno. Bom, estava lindo, maravilhoso, estava tudo correndo, né? A obra aprovada em 41, a primeira aprovação. São José Maria queria outra coisa, ele queria o que hoje que ela tem, que é a prelazia, né? Mas não tinha esse nome, talvez, na época, ou se tivesse, era de ordens, outras ordens, uma coisa assim. Me parece que tinha uma, assim. Mas hoje já não tem mais nenhuma, é só a obra. E como ele chegou em 1928, falando que a santidade era para todos, era um mandato de Jesus para todos nós, ele chegou só com 40 anos de antecipação. Ele teve uma vanguarda no Concílio Vaticano II. Eu saí do lugar, tá vendo? Eu sou indisciplinada, não tem jeito. Eu estou acostumada a dar aula, eu me aproximo, não tem jeito. Ele chegou, né, com essa vantagem, essa vanguarda de 40 anos, e a própria igreja não aceitou. Os próprios padres, sacerdotes e tudo, eles deram uma recuada. É o que a gente chama de conchavos de veludo púrpura. Começaram os conchavos de veludo púrpura. O que é isso? O veludo púrpura da igreja, onde está? Quem se veste com veludo púrpura? Cardeais, bispos, esse povo todo começou a criticá-lo, né? A questionar a obra, e começou a situação de tititi, né? E foi uma maledicência total que depois se estabeleceu. O povo espanhol, ele é muito duro. Eu estou falando porque o meu sangue de um lado e de outro e do marido é espanhol. Eles têm uma rigidez comportamental que chega às vezes às raias da doença. Eles brincam, fazem piada, mas é complicado, eles não mudam de ideia, nem que você apresente a coisa assim, com todas as letras, né? Então, pensa no ambiente que eles tinham de guerra civil e tudo mais. Foi mais um motivo para falar mal de padre, porque eles, mais da metade da Espanha era contra, era comunista e era contra padre. A Revolução Espanhola matou milhares de padres, não foi 1.000, foi mais disso, entendeu? E ainda aparece um dizendo que todo mundo pode ser santo, então lascaram a lenha vigorosamente, né? E a partir daí, tudo que se pode falar, fala-se, né? Qual foi a resposta de São José Maria? Essa foi uma das coisas mais tristes, eu acho, mas também mais carregadas de exemplo que ele deu. Ele estava muito magoado, acho que a coisa tinha passado do limite, ele sofreu humilhações terríveis. Ele entrou no centro, chamou Dom Álvaro, confessou
e foi para o oratório. E Dom Álvaro também entrou no oratório para fazer as orações dele. Por isso que a gente sabe o que aconteceu. Dom Álvaro contou depois. Ele chorou amargamente e depois ele olhou para o sacrário e disse assim: Senhor, se a minha honra não te vale de nada, para que a quero eu? E nunca mais abriu a boca. E a partir desse dia, ele quando sabia de alguma coisa ou alguém vinha com alguma maledicência, ele rezava por aquela pessoa e ficava quieto, ele não respondia. Nunca mais falou no assunto, nunca mais se defendeu, e ele calou e miou, acabou. Essa frase foi o mantra dele todas as vezes que acontecia uma coisa assim, entendeu? Então, por isso você fala, não, é meio escondida. Não, não é. Tanto é que quando teve o Código da Vinci, que teve aquele personagem que é uma caricatura grotesca, horrorosa, do que seria um sacerdote, um numerário, uma coisa assim, sei lá. Eu assisti 2 vezes o filme, li o livro e apesar de faltar pesquisa ali, faltou pesquisa violenta. Ele falou um monte de bobagem ali, de igreja que ele não conhecia e também não foi atrás, mas tudo bem, ele fez um grande favor para a obra, porque todo mundo que assistiu queria saber o que era esse Opus Dei. Ia nos centros para saber o que era e acabava ficando, porque via que era uma coisa boa. Então aumentou o número de pessoas nos centros violentamente. Então aquela história de que Deus faz bem, né? Com coisas que não são tão boas, tudo concorre para o bem. Essa é a frase. Muito bem, então, dito isto, eu respondi para você? Que bom. Então, a gente levar em conta isso, quer dizer, foi um exemplo que arrastou milhões. Você vai na obra, ninguém fala mal de ninguém, porque ele dizia para nós assim, se você não pode falar bem de alguém, cale-se. Então, você não pode falar bem, mal você não vai falar, né? Então, é para a gente não pecar da maledicência, que ele foi tão vítima, né? Então, esse dínamo José Maria, né, ele sabia ser justo e firme, severo e brando, acolhedor sempre, de uma simpatia radiante, enquanto exalava esse amor sincero, alegria contagiante que arrastava todo mundo, né? Fazer a obra o fez humilde. Tudo isso que ele passou ao longo da vida pessoal e do momento de fazer a obra, tudo que ele sofreu, e depois, gente, fazer a obra sem um tostão. Era assim, providência todo dia, rezava porque não tinha sacrário, né? Fizeram a casa, não podiam celebrar porque não tinha um sacrário para guardar Jesus. Aí aparece uma pessoa, um cooperador, né, que vem presenteando com um sacrário que tinha sido, de uma capela que tinha sido, entendeu? É sempre assim, a história vai mostrando que sempre Deus, uma pré-embaixada de Honduras, não chegava a ser uma embaixada de Honduras, que acolheu muita gente nessas condições. Ele e vários da obra ficaram, mas ficaram num dormitório, 5 homens, um dormitório de 3x3, uma coisa assim, né? Durante meses, para depois, até que conseguissem fugir, fazendo o caminho para ir para a França, mas pelos Apeninos. Você sabe o que é? No inverno subir aqueles Apeninos para poder pular para a França, que ali ele podia voltar para a Espanha de um outro lado, de uma cidade que não tinha a Revolução. E por isso a obra se espalhou, porque ele foi para o outro lado e continuou o trabalho, né? E por isso na Espanha a obra se
Se espalhou para todas as cidades. Vamos ver esse filme dele, o primeiro? Eu acho que é esse, mas acho que é para baixo. Quer ver? Vamos lá. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Que ele diz que veio para aprender. Movilización de... Dá um break. Volta naquela cena dele que eu quero mostrar. Por favor. Um pouquinho mais. Aqui. Esse é São José Maria, esse é o Álvaro, e aí Dom Javier. Dom Javier era mocinho quando para de ir para cá. E o Dom Álvaro era 40 anos só. Não era muito mais do que isso. Vocês vão ver foto dos três sempre. Desde os começos até... Pode tocar. Esses 50 anos da vinda dele, na verdade, abrem as nossas comemorações para o centenário da obra, que vai ser em 28, né? Então, nós vamos ter, não começa agora, começa um pouquinho depois, mas nós vamos ter aí 1 ano e pouco de comemorações com várias atividades, com muita coisa acontecendo. Vocês podem ficar de touca. Esse site da obra diz tudo, avisa de tudo, tá tudo sempre em dia nesse site. E muitos filmes também, viu? Esses filminhos que eu vou passar aqui, tem N outros, e depoimento de gente aqui na Argentina, em todos esses países. Se vocês não têm problema com o castelhano, vocês podem assistir, porque ali tem um monte, viu? Vamos lá. Agora sou eu. Já passou aqui para mim? Rodrigo, já passou para mim? Já? Tá. Bom, vamos pensar o seguinte, hoje a gente faz uma viagem daqui à Espanha, 9 horas, né, mais ou menos, e a gente chega moído, tem um fuso horário e tal, mas você chega cansado, né, porque não existe poltrona confortável para 9 horas, não existe, não criaram ainda. E ele veio com 72 anos e uma saúde muito frágil. São José Maria teve reumatismo, curou. Depois ele sofreu de um diabetes assim violento. Essa viagem que ele fez pelos Apeninos, ele sofreu feito um cão por causa do diabetes. E também foi curado milagrosamente. Mas quem lia os exames sem olhar para ele, dizia, puxa, essa pessoa está bem combalida, né? Tipo, achando que a pessoa estava deitada, sem fazer nada. E ele estava a 1000 por hora, fazendo tudo que era necessário. Mas ele chegou provavelmente cansado, né? E ele começou, foi um choque cultural para ele. Porque quem conhece a Europa, a Espanha ainda é o melhor, eu acho, Portugal e Espanha, os dois países mais afetivos para receber
o turista e as outras pessoas. Os outros países, eles são muito sisudos, muito chatos, e se você não falar a língua dele com detalhe de correção, eles fingem que não entenderam, sabe? Então, quando ele chegou, ele já foi assim, achando aquilo maravilhoso, porque ele desceu no rio 1 hora, só 1 hora. E na hora que ele ia descer, veio um rapaz da Infraero e vendo o senhor de batina e tal, ele se aproximou e falou: ô padre, como o senhor vai? Daí ele viu que era espanhol, começou a falar o castelhano, abraçou a poltrona, sentou no braço da poltrona e começou a conversar com ele. Ele falou: isso é inimaginável na Europa, de jeito nenhum uma pessoa é assim, acolhedora a esse ponto, afável, né? E ele começou a observar. Há um detalhe que quando ele estava sobrevoando o Rio de Janeiro, alguém falou para ele, né, que era, passa pela Igreja da Penha, né? Então, alguém falou para ele: ó, aquela igreja é de Nossa Senhora da Penha. Aí ele fez uma oração que na obra nós fazemos todos os dias, né? Que é aquela: lembrai-vos, Mãe de Deus, quando estiveres na presença dele, de falar coisas boas de nós. É uma oraçãozinha assim, que é uma graça, né? Para a gente pedir para Deus. E ele fez essa oração. E aí ele encontra esse rapaz, começou a observar a fraternidade natural entre as pessoas no próprio avião. Quando ele desceu, o próprio rapaz que ia levá-lo depois de helicóptero até Aparecida e tudo, ele foi vendo que era uma característica natural do povo, né? E ele, em Aparecida, ele falou assim: eu me comovi com a piedade desse povo. Eles se ajoelhavam e rezavam numa imagem que não dava nem para eu ver. Ele fala, porque Nossa Senhora Aparecida é pequenininha mesmo, né? Ela fica naquele nicho e é difícil para uma pessoa que não está habituada à imagem dela. Ele falava, não dava nem para ver. Bom, ele viu nos nossos encontros todas as raças. E ele comentou isso, ele falou: eu vi entre os meus filhos a mistura que o amor humano é capaz de fazer. Todas as misturas que o amor humano é capaz de fazer. Ele viu japoneses com brasileiro, ele viu africanos, para ele isso era inimaginável. Na Espanha daquela época não tinha essa miscigenação. Hoje você vai na Espanha, você vê chinês a dar com pau, coreano a dar com pau, burca em tudo quanto é lugar, e você vê também os indianos. Eles estão em toda parte na Europa, né? Mas antes não, antes era só, né? E ele achou aquilo bonito, ele gostou de ver isso, né? Quer ver? Vamos assistir. Esse que você vai colocar, você põe o comecinho e eu vou te dar um sinal para cortar e pular para o minuto 8:40. É o que acaba com FUV 4, é isso? Não, é o outro então. Termina com FUV 4. É. E qual que é o carisma da obra? Qual que é o carisma? Santidade no meio do mundo. Que é isso que foi a novidade. É você fazendo bem o seu trabalho, buscando ter um preparo pessoal, profissional, bom, não importa o que você vai ser, né? Você fazer o melhor que você pode para Deus e para aqueles que Ele te dá. Você santifica o seu trabalho e é santificado por Ele.
E é no meio do mundo isso, não é recolhido no mosteiro, não é padre, não é freira, entendeu? É o humano normal, cotidiano, né? Tanto é que São João Paulo II, quando fez a homilia sobre a santificação do São José Maria, ele falou que ele era o santo do cotidiano. Ele batizou ele como o santo do cotidiano. Por quê? Porque é fazendo as coisas mais intranscendentes, com amor e por amor, que você alcança essa transcendência. É da Lumine, né? Isso. Você pode cortar ele, pode cortar, vai, deixa aparecer o primeiro lá. Fazer parte desse momento de comemoração dos 50 anos da vida de São José Maria Escrivá ao Brasil. A presença do santo em nosso país foi marcada por encontros e ensinamentos que até hoje estão gravados no coração de milhares de pessoas. E agora ficarão marcados no seu também. Há 50 anos, o povo já enxergava a santidade de São José Maria Escrivá, mas os amigos seriam testemunhas visuais do santo canonizado. Mas a gente só é o santo que está presente em momentos que São José Maria Escrivá viveu no Brasil. Você está prestes a assistir um filme, por mais inéditos da Constituição do Brasil, com grandes depoimentos, manifestos falsos e que mais pessoas recuperam com o santo. Esse filme é uma produção original do Lume, e uma das nossas missões é inspirar os valores católicos através da arte do cinema. Para isso, contamos com uma equipe incrível, que prepara cenas maravilhosas com cuidado para transmitir a beleza, a bondade e a verdade de nossos filmes. Precisamos conhecer e ser inspirados por Deus Santos. Isso nos ajuda também. Nós nos movemos na busca da santidade, no nosso dia a dia, na nossa realidade. Mostrar para todos um grande poder de transformação é uma das missões da ação conforme. O filme O Santo entre Nós, que você está prestes a assistir rapidamente, é mais uma iniciativa que se tornou realidade, graças a unirmos da Lume, que um a um nos apoia na missão de contar histórias do mundo. Se você for interessado em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse lume.tv. Durante poucos minutos você será impactado pela presença de São José Maria Escrivá no Brasil. Compartilhe o filme com um número de pessoas para que sejam tocadas pela simplicidade, caridade e silêncio. Muito obrigado pela sua oração. Esperamos que você goste. Podia ter pulado tudo isso. Esse aí foi o IMB.
Esse padre tem 92 anos, se não me engano. Tem livros lindíssimos. Depois, no dia seguinte, eu cheguei. Põe agora no 8.40. Neste momento, ninguém vai se crianças. Um pouquinho menos. Ela vai fazer a pergunta. É essa que eu falei para vocês. Que vocês expliquem como é a faculdade. Vocês sorrindo, experimentando assim. Educação de preconceito. De pimenta do preconceito. O que vocês possam dizer esse caráter. Mas o que uma pessoa que tem fundamentismo não é místico, não é símbolo, está tentando muito próximo, todo o coração. Ao mesmo tempo, muito grande. Uma família recebeu uma grande testemunha. Foi a pergunta que ela fez. Tá vendo? Pode tá no YouTube esse filme inteirinho aí da Lumine, tá? Para quem quiser, pode vê-lo depois. Você está precisando de luz aqui para mim? Eu desliguei lá. Obrigada. Bom,
ele fez um encontro com jovens e eu achei muito interessante o que ele falou lá. Como não foi gravado, eu vou repetir para vocês. Ele disse, abro aspas, eu tenho que lutar como vocês, da mesma forma. Experimento as mesmas paixões, as mesmas más inclinações. E tenho também, como vocês, como todos os homens, uma chamada de Deus. Há algo de grande, de nobre, de divino que me diz, porta-te bem, vence-te a ti mesmo, procura servir os outros e trabalhar com o pensamento voltado para o bem de todos. E continuou, dizia que estamos no meio da rua. O Senhor quer que estejamos no mundo e que o amemos sem sermos mundanos. O Senhor quer que permanecemos neste mundo, que agora está tão agitado, onde se ouvem clamores de luxúria, de desobediência, de rebeldias. Imaginem, 74, se ele tivesse aqui agora, que não levam a parte nenhuma, para ensinarmos as pessoas a viver com alegria. As pessoas estão tristes, fazem muito barulho, cantam, dançam, gritam, mas soluçam. No fundo do coração só tem lágrimas, não são felizes, são desgraçados. E o Senhor, a vocês e a mim, nos quer felizes. Então, claro que ele falou isso para os jovens, para que eles saiam à caça desses infelizes, entendeu? E façam o apostolado da alegria, da amizade. Era isso que ele queria, né? Numa tertúlia, um rapaz levantou e perguntou para ele, padre, nós somos o país com o maior número de católicos do mundo. Por que não temos um santo até agora? E aí ele respondeu assim, os santos não fazem barulho. Provavelmente, ao seu lado, onde você anda, existem muitos santos incógnitos, né? Pessoas de uma pureza, de uma santidade, de um amor a Deus infinito. E aí ele completa dizendo assim, quer ver? E quem sabe se daqui a algum tempo o Senhor não venha querer que alcancem os altares. E foi profecia, né? Porque depois disso, teve muitos da obra que foram beatificados. A gente está com um pessoal no Rio, um pessoal aqui em São Vicente, rapazes assim que andavam, né? Porque já faleceram, mas que andavam, tinham, como se fala, gostavam de surf e eram assim cristãos de mão cheia, né? Todos eles estão sendo beatificados agora. E ele deu para nós uma bênção que Dom Álvaro depois falou, ele deu para vocês uma bênção patriarcal, e que é do patriarca, que é do fundador. E foi uma bênção profética, ela está em curso, está acontecendo. Ele disse assim, o Brasil, ele foi em sequência disso que ele falou aqui, o Brasil é uma mãe grande e fecunda, que vos multipliqueis como as areias de vossas praias, como as árvores de vossas montanhas, como o gorjeio dos vossos pássaros e os grãos aromáticos do vosso café. Desejou ainda que em cada cantinho deste país viesse a ter o calor de um lar luminoso e alegre da obra. E é isso que a gente aprende lá, a fazer do nosso lar, as mulheres e os homens, cada um tem um papel dentro da família, né? E a fazer esse lar luminoso e alegre. O lar luminoso e alegre não é que de vez em quando ninguém arranja os dentes um para o outro. É uma família normal, tem filho que briga, tem falta de entendimento, falta de comunicação, tem tudo que tem. Só que como tem uma preocupação para fazer o outro feliz, não chega a ter os problemas que normalmente a gente vê em outros lugares, né? Existe a diferença de caráter, existe a diferença
de ideia, existe, mas não se chega a ter os problemas porque a gente está preocupado em fazer o outro feliz, né? E ele disse, se eu pudesse, eu gostaria de permanecer aqui no Brasil. Essa mãe grande e fecunda que a todos acolhe com carinho, mas por dever de ofício preciso permanecer em Roma, né? Esses 50 anos, deixa eu ver, eu já pulei tudo. Esses 50 anos, não é que está fazendo a gente olhar para trás, sabe? A gente está recordando, eu falei, nós vamos recordar, né, essa visita que foi um marco para todos os que puderam vê-la, né? Mas quando a gente lê o Evangelho, a gente lê a história, o que aconteceu com Jesus. Mas ele está aqui, ele vive, ele ressuscitou, ele vive. Para nós é mais ou menos isso também. Quer dizer, o nosso padre, ele permaneceu aqui, ele criou uma raiz aqui. A obra cresceu assim, fantasticamente. Então, ele está no meio de nós sempre, quando nós estamos em casa ou quando nós estamos na obra, né? A mensagem que ele deixou para nós e os livros dele e os sucessores dele que repetiam isso como um mantra, ficou no nosso coração, né? Então, quando a gente está celebrando, a gente está celebrando também alguém que ficou vivo no coração da gente, né? E aquilo que eu falei ontem, que você falou de oração, não foi sua amiga que não veio, né? Que ela não tinha entendido, ele falou assim, ó, ele vive, né, quando nos exorta, o que ele falou, o teu trabalho deve ser oração pessoal, tem que converter-se num grande colóquio com o nosso Pai do céu. Então, quando você faz o seu trabalho assim, né, que você se santifica e santifica o seu trabalho e santifica as pessoas que estão no entorno, porque as pessoas começam a perceber aquilo que nós falamos ontem, as pessoas começam a perceber que você é diferente, não esquisita, diferente, né? É humana, faz as coisas humanamente, tal, não tem, mas você está fazendo oração, você está transcendendo uma coisa que é cotidiana, comum e transformando isso em oração, né? E isso só pode ser uma coisa que essas festas que nós vamos agora empreender durante esse cinquentenário e depois no centenário, nos preparando e tudo, mais que nada é para acender os nossos corações e a gente fazer apostolado. Apostolado para a obra? Não, apostolado para Jesus. A gente quer que as pessoas conheçam Jesus. Não esse Jesus parado, morto, né? Não uma igreja que não tem vida, que não tem... como muita gente ainda aí repete isso, né? Precisa conhecer essa mensagem, precisa saber que não é por aí a coisa, né? Então, eu espero ter passado para vocês um pouquinho do São José Maria, né? E agora eu acho que é aquele outro que você colocou. Para fechar.
Ah, não, não. É mais para frente. Pode andar, pode andar. Gozado, ele tem outro... Pode. Não. Aí, peraí. Pega esse senhor desde o começo, por favor. Isso, pronto. Ele chegou no dia 22, no dia 23, no meio do dia. Ele fez o seguinte comentário: eu estou há 24 horas no Brasil e estou enamorado, estou apaixonado pelo Brasil. O que como isso? Ele era homem, ele pegava as coisas no olhar, ele captava tudo. Ele percebeu imediatamente algo maravilhoso. Ele disse: esse é um país em que todos, quer dizer, as pessoas de raças diferentes, de origem diferentes, convivem fraternalmente. Isso é bonito. O mundo é assim. Então, ele vê no Brasil essa miscigenação, essa convivência. Né? Você tem aqui no Brasil, eu que sou auxiliar no Brasil, você pensa no Oriente Médio, que existe. Essa é a realidade. Ele ficou apaixonado por isso. Tanto que no Brasil, depois que voltou para a Roma, a presença do Brasil foi muito forte para ele. Ele levou no coração dele um amor imenso pelo Brasil. Por isso eu digo, a presença dele no Brasil é muito forte. Não apenas pelos dias que passou aqui, passou também para o céu, para o santo. Eu diria que ele é o intercessor do Brasil, o grande intercessor do Brasil. Porque ele queria muitos brasileiros e agora continua querendo muita mais força, muita mais poder. Si alguno aquí no tiene fe católica, que me importa. Yo lo bendigo con todo mi corazón. Y mi bendición es como la bendición de su madre y de su padre, en la cosa buena. Si se tiene fe católica, que sepa que es bendicen del Padre, del Madre y bendicen de Dios. Y yo bendigo esos corazones. Y yo bendigo esa sonrisa. Y yo bendigo vuestro trabajo. Y yo bendigo vuestras guitarras. La Hijo y el Espíritu Santo. Pois é, esse foi o santo entre nós. Ele veio e ficou. Apesar de não ter permanecido para morar, ele permaneceu no coração de cada um, né? E é isso que importa. Então, eu espero que vocês... Eu vou trazer, é que eu não fui ao centro, justamente porque eu estava aqui, eu não fui ao centro. Eu vou trazer as estampilhas do São José Maria, porque vocês podem fazer a oraçãozinha dele, fazer novena, pode pedir graças para ele. Façam essa experiência, é muito interessante. Essa oração é uma oração, ela é longa, é uma oração que eu normalmente aviso. E aí, se tiver outras coisas interessantes também, viu? E quando vocês quiserem alguma coisa, perguntar, querer falar qualquer coisa, pode me pegar aqui, meu Deus. Eu estou aqui sempre, tá bom? Gostei dessa bênção, achei linda. Achei linda essa bênção dele no final. Não é? Muito linda. Ele era meio poeta. Tanto é que essa bênção patriarcal, ele deu 2 ou 3. Os pássaros, ele falou, a outra ele falou uma outra coisa. Que essa bênção, ela está na casa, no Sumaré, onde ele se hospedou, quando esteve aqui. Eles fizeram uma placa com essa bênção patriarcal, tá lá. E tem até umas fotos tal, que eles tiraram, tá tudo lá.
Os homens podem ver, nós não vemos porque é o ser masculino. Né? E, bom, é isso aí. Não tem muito mais para falar. Né? Ele fala por si só. E esse livro aqui é o livro que eu falei, que fala dele e dos inícios da obra, fala dessa fase da perseguição, dos sacerdotes, da fuga, e depois da ampliação, da expansão da obra no mundo inteiro. Né? Que hoje já são milhares. Quando ele foi